digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Oh, que maravilha, irmãos. Não há outro igual, obviamente, não há outro Deus maior. Nós cantamos um outro canto que diz: não há Deus maior. Lembra? Não há Deus melhor, porque não há mesmo. Há deuses. A Bíblia fala de deuses que são falsos deuses. Inclusive o nosso ego, que a gente muitas vezes idolatra mais o nosso ego do que qualquer outra coisa. São falsos deuses que vão nos levar para o inferno. Então, não há Deus igual o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O outro diz que tu és digno, porque só Ele realmente é digno. A nossa dignidade é a dignidade de Cristo, que nos foi acreditado na cruz do Calvário, a sua justiça. É essa a nossa dignidade. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, honra e poder. Tu és digno. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos creditou a sua dignidade pela sua justiça que nos foi creditada a nós injustos, miseráveis pecadores. Que o Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia, resolveu nos adotar como filhos em Cristo Jesus, e agora nós somos da sua família. E pela mesma graça o Senhor nos conduz exatamente de modo que nos comportemos como filhos do Senhor para testemunhar tão grande graça, tão grande milagre que é a nossa salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém.
Irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias. Como eu disse para vocês, o tema é o mesmo da mensagem do boletim. E a gente já falou para vocês outras vezes, tantas vezes, a gente já falou isso aqui, que Jesus, o Salvador, que veio e subiu ao céu, ele virá de novo como prometeu. Eu virei vos buscar, eu vou preparar-vos lugar. Só que ele virá não mais como Salvador. Ele não virá mais como misericordioso, compassivo. Ele virá como juiz. Para a direita, os eleitos do meu Pai. Para a esquerda, os condenados ao inferno. É esse o Jesus que voltará. E que normalmente as pessoas não conhecem, porque não é ensinado nas igrejas esse Jesus. Então, Lucas 21. Lucas 21. Há poucos dias vimos um eclipse, o pessoal assombrado com o eclipse. Algo natural, mas o povo assombrado. Então, Lucas 21, nós leremos versículos 21 e 5 ao 28, esse blocozinho que tem aí, a vinda do Filho do Homem. Isso também está em Mateus e também está em Marcos, com versões um pouco diferentes, palavras diferentes, algumas coisas assim, mas é o mesmo relato. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, nós sabemos e lembramos que lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus subiu ao céu, foi assunto aos céus, eles estavam lá olhando, admirados, aquela cena, e diz lá que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões judeus, galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como o vistes subir. Isso está lá em Atos 1, 10 e 11. Porém, esses 2 varões, que certamente eram anjos, eles estavam apenas falando do ato de subir e descer. Quando eles disseram: esse Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer. Nesse fato ali, ele falou apenas do ato de subir e descer, mas não disse a condição ou a unção que ele está subindo e a que ele descerá. Isso ele não falou. Isso ele não falou, não. A Escritura nos ensina que Jesus veio à terra como Salvador, consumou a sua obra, morreu numa cruz, nós sabemos disso, subiu ao céu onde está sentado à direita do Pai, como advogado que intercede pelos seus eleitos, e sabemos que no tempo de Deus ele descerá, só que como juiz, para julgar vivos e mortos. O anjo não falou disso, ele falou só que do jeito que vocês estão vendo subir, vocês verão descer. Sim, mas ele não tratou desse assunto. Portanto, meus filhos, o Jesus que descerá não será mais o Salvador, como eu disse ainda há pouco. Não será mais o advogado, e sim o juiz de toda a terra. Em João 5:22, ele mesmo ensina aos seus discípulos, dizendo que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho ele confiou todo o julgamento. Mais adiante, no versículo 27 do mesmo capítulo 5 de João, ele continua afirmando que o Pai lhe deu toda a autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então, irmãos, nós podemos concluir que esta foi a base
da palavra de Pedro lá na casa de Cornélio, que está no boletim. Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Foi com base nisso que Jesus tinha dito e ensinado aos apóstolos que Pedro disse isso lá na casa de Cornélio. Não é? Então, irmãos, essa notícia, nós podemos concluir com toda certeza que essa notícia é tão maravilhosa para os salvos, como nós lemos aqui, quanto aterrorizante para os condenados. Versículo 26 e 28 dá aqui a diferença de como serão vistos esses sinais que a gente leu aqui, como eles serão assimilados por quem está aqui embaixo. O 26 ele fala dos que ficarão aterrorizados. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Os que não forem salvos ficarão aterrorizados com isso. Mas os eleitos não. No 28 ele diz qual é a ordem para os eleitos. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Exultar, vocês sabem que é se alegrar sobremodo, sobremaneira. Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Os eleitos estarão dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Está caindo estrela, que caia. O sol escureceu, que escureça. Eu sei que é o meu Senhor que está voltando. É essa a diferença, irmãos. É essa a diferença. Para os salvos, prevalecerá a maravilha da redenção final chegando. Para os condenados, prevalecerá o terror, porque nesse dia todos haverão de prestar contas ao juiz de toda a terra. E o padrão do seu julgamento será a sua santidade e a sua justiça. Padrão que naturalmente deve nortear a vida dos eleitos que estarão nesse mundo condenado e esperando o Senhor voltar para redimi-lo totalmente. Um eleito vai viver nessa perspectiva do Senhor, de santidade e justiça. Então, por que ele vai ter medo? Então, como ensina o apóstolo Paulo a Romanos 2,6, ele diz isso também: o justo juiz dará a cada um segundo o que tiver feito. Portanto, Jesus, o justo juiz, dará a cada um exatamente de acordo com os seus méritos, entendido que o mérito dos eleitos é o mérito do Senhor Jesus. Não é seu mérito coisa nenhuma, é a justiça do Senhor Jesus que lhe foi imputada na cruz do Calvário. Enquanto que o mérito dos condenados, aterrorizados quando acontecer isso, é a morte, que é o salário do pecado. Seus pecados não cobertos pela justiça do justo Jesus, a sua desgraça, a sua miséria não assumida pela misericórdia de Jesus. João 6,23, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna em Cristo Jesus, vocês sabem disso, a diferença entre o justo e o condenado. Salmo 1 que trata disso. Então, irmãos, há quanto tempo não se ouve falar disso de forma séria e responsável? Vocês sabem, quando eu estou dando aula e ensinando aqui, eu procuro mostrar para vocês a profundidade de cada termo, de cada texto. Olhem a profundidade disso, não é só ler. Tem que entender, tem que mergulhar em fundo para saber o que é isso. Então, irmãos, há quanto tempo não se ouve falar na seriedade da vinda do Senhor Jesus? Eu me lembro que o papai perguntava isso para a gente quando era criança. Você está preparado, meu filho? Jesus está voltando. A gente só voltava morrendo de medo, porque a gente era criança, não entendia direito ainda. Então, há quanto tempo, meus filhos, quantos pecadores chamam pecadores ao arrependimento porque Cristo está voltando? Provavelmente faz tanto tempo que você não escuta uma pregação desse tipo que nem lembram mais. Quando foi que vocês ouviram alguém dizer: Jesus está voltando, arrependam-se? Quanto tempo faz que vocês não escutam isso numa pregação? Jesus só faz abençoar todo mundo. Por que não falam mais disso? Por que não falam mais do dia do juízo final?
como maravilha para os eleitos e como um dia de terror para os não eleitos, para os condenados. Porque se descobriu que é muito mais lucrativo prometer e vender a salvação como um céu aqui na terra. Isso é muito mais agradável para todo mundo. Uma bênção circunscrita a este mundo. Uma bênção sempre na perspectiva do abençoado. Salomão viveu cerca de 20 anos nessa perspectiva e escreveu o Eclesiastes dele dizendo o que é que vale isso. Irmãos, embora não se fale mais na volta de Jesus, não se fala mais nisso, é muito difícil. Muito menos lembrando que ele virá como juiz, terrível. Jesus nos deu indicativos preciosos acerca do assunto. Em textos paralelos a isso aqui, como eu disse para vocês, isso está escrito em Mateus e isso está escrito em Marcos também. Os textos paralelos que a gente fala são esses. Ele diz que quando o evangelho da salvação for pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso está escrito em Mateus 24:14. Portanto, para além das tragédias, que nos sobrevirão sem dúvida nenhuma, Jesus disse isso, a pregação do Evangelho é o principal indicativo da sua volta. Lucas 21, que nós estamos aqui, 21, de 10 a 13, vou ler rapidinho para vocês aqui. Jesus. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, irmãos, a pregação do Evangelho, Jesus está dizendo, que vai ser pregado antes que aconteça todo essas cataclismos que vai acontecer, esse terror todo. O Evangelho vai ser pregado em todo canto e por causa da pregação do Evangelho vão fazer tudo isso com vocês. Convém lembrar que todas essas tragédias de que Jesus está falando aqui, ele também diz que são apenas o princípio das dores. Mateus 24:8. Ainda não é o fim. E mais, todas essas tribulações que sobrevirão, em especial, ele está falando aqui aos seus discípulos. Além das tribulações de tragédias naturais e tal, a perseguição e morte e martírio é aos seus discípulos, e por causa do Evangelho, exatamente para que deis testemunho. Isso não interessa em pregação nenhuma. Isso não interessa pastor dizer para ninguém. Ele é um que não quer isso. Mas foi Jesus que disse isso. Serve ou não serve? Não serve. Irmãos, isso deve nos levar a pensar. O evangelho pregado na maioria das igrejas ditas evangélicas gera algum tipo de reação contrária do mundo, que Jesus disse aqui que haverá. O evangelho pregado na maioria das igrejas gera algum tipo de perseguição e martírio aos pregadores, como Jesus disse que haverá. Por outro lado, as tribulações geram algum tipo de exultante expectativa pela proximidade da vinda do Senhor de toda a terra, já que ele disse que aconteceria isso.
Não. A resposta é não, em todos os casos aqui. Tudo vira motivo de espetáculo. Tudo vira motivo para entretenimento nas pregações, em que até mesmo as guerras, desgraças absolutas, até isso, meus filhos, o que a gente vê é que vira motivo para pregações nos púlpitos, inclusive guerras por motivos religiosos, como essas guerras lá de Israel que não acabam nunca. Sabe o que aquelas guerras têm a ver com a pregação do Evangelho? Nada, absolutamente nada. É guerra religiosa, mas Jesus está fora da história. E as igrejas fazem o maior espetáculo. Ultimamente, o que eu vejo na televisão, tudo quanto é pastor está explicando o motivo dessa guerra, não sei o quê. O que é que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Aquele povo não é crente. Eles aceitam o Evangelho de Cristo? Não. Então eu não tenho que estar fazendo espetáculo disso em igreja. Meus filhos, essas guerras religiosas viram a pauta do mesmo jeito dos telejornais, em qualquer televisão, em qualquer canal de notícia, é a mesma pauta dos púlpitos. A guerra de Israel com sei lá, aquele pessoal lá, os vizinhos dele. O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Nada. Onde é que Jesus entra naquela guerra toda? Em canto nenhum. É luta por terra, por poder, por religião. Irmãos, o Evangelho de que Jesus está falando aqui é outro. Não tem a ver com aquela guerra lá não tem nada a ver não. O Evangelho que será pregado para testemunho de todos é que Ele é o Salvador. Ele voltou, Ele foi morto numa cruz, Ele ressuscitou, Ele subiu. Ele disse aos seus discípulos lá no final de Lucas, o que é que vocês têm que pregar. Está escrito o que é que vocês têm que pregar. Ele lhes abriu o entendimento e dizendo, vocês têm que, como está escrito, o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos e ao terceiro dia ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. É isso! É esse o Evangelho que Jesus mandou pregar. Não é briga de ninguém com ninguém por causa de pedaço de terra, não sei o que, não tem nada a ver. Isso é política, simplesmente política. Meus filhos, nós temos que prestar muita atenção. Precisamos lembrar que aqui nesse textozinho, nós lemos só um pedacinho, mas ele tem mais coisa, nos outros textos paralelos, ele tem mais coisa. Nós precisamos lembrar que a proliferação de falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, é outro indicativo de que Jesus está às portas. Foi ele quem disse que após estas coisas, e entre estas coisas de que ele falou, está a proliferação de falsos mestres, falsos pastores, falsas pregações. Está lá em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas operando grandes sinais e maravilhas, detalhe, prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. O que está claro, nesse termo retórico, que os eleitos não serão enganados. Tentarão, mas os eleitos não serão enganados. Então, meus filhos, nós temos que ver isso. Entre todas estas coisas que acontecerão, mas ainda não é o fim. Jesus disse, ainda não é o fim. Então, entre essas coisas todas, está inclusive a proliferação dos falsos mestres, como eu estou mostrando para vocês aqui. Irmãos, como o advento destas coisas deve nos manter vigilantes,
Que tipo de evangelho nós temos ouvido e acolhido? Que tipo de evangelho nós temos vivido e testemunhado ao mundo? Prestem muita atenção, meus irmãos. Por enquanto, o Senhor Jesus ainda é o Salvador misericordioso. Ele ainda é o Salvador. Que pela ação do Espírito Santo que Ele deixou em nós, para cuidar de nós aqui até que Ele volte, convence do pecado, da justiça e do juízo, como Ele disse lá em João 16, que o Espírito viria e faria tudo isso. E isso é longanimidade de Deus, é graça de Deus. Por enquanto o Senhor Jesus ainda é o advogado que intercede por nós junto ao Pai, Romanos 8,34. Mas conforme as indicações que Ele mesmo nos deu, o tempo da sua vinda como juiz está às portas. Nós precisamos estar preparados para não ficar dando ouvido em tudo quanto é besteira que se diz na televisão e nos púlpitos, mas falar sério, mostrar seriedade, não existe isso. Quando alguém fala, não confronta os ouvintes, ele apenas dá uma informação. Irmãos, como Jesus mesmo bradou na cruz, está consumado. João 19:30. Nós sabemos que a redenção está consumada na eternidade. Mas até que se complete o número de eleitos de Deus que Ele deu a Jesus, para que Jesus leve a Ele no último dia, a redenção ainda está acontecendo no tempo e no espaço. Sabemos que a criação toda experimentou a corrupção por causa do pecado de Adão. Nós sabemos de tudo isso. E nós somos fruto disso. Mas sabemos também que juntamente com os eleitos será redimida toda a criação quando o justo juiz vier entre nuvens. Como nós vimos aqui, ele virá entre nuvens. Do mesmo jeito como subiu. Foi isso que o anjo disse lá, os dois anjos disseram aos varões galileus. Vocês estão vendo ele subir espantado? Vocês vão ver ele descer do mesmo jeito. Só que agora, com outra unção, com outro papel, ele agora virá como juiz. E esse será o mesmo momento em que, de forma aterrorizadora, aterrorizante para os condenados, versículo 26, vou ler de novo. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Quem não for salvo entrará em pânico de estar vendo tudo isso. Mas os eleitos não. De forma maravilhosa. Os eleitos serão instados. Exultai! Exultai! Tudo isso que você está vendo está acontecendo. Exultem! É o Senhor que está voltando. É o meu Senhor que está voltando. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. Eu vivo dizendo para vocês aqui uma frase que eu sei que não agrada muita gente. Quem tem medo de morrer está com um problema com Jesus. Eu não sei que a minha morte é o meu encontro com o Senhor. Como é que eu tenho medo disso? Detalhe. Porque tem medo, ainda mente, dizendo, não, eu ainda tenho filho para criar, eu ainda tenho não sei o que para fazer, e Deus não sabe fazer isso melhor que eu, não é? Se Ele resolveu me levar, louvado seja o meu Deus, está me levando. Mas tem filho, Ele vai criar dos filhos, Ele vai cuidar desse filho melhor do que eu. Feito Abraão, mata o rapaz. Como é que eu vou matar o único filho que Ele me deu? Bom, se Ele mandou eu matar, é sinal que Ele tem poder para ressuscitar. Pronto. Então, irmãos queridos, nós sabemos que a criação será redimida toda quando o justo juiz vier, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Já pensaram, irmãos, a gente vê o mundo todo
quase todo mundo, empavorosa, acabando tudo, caindo céu, estrela, sei lá o que for, e você dizer: Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Estou te esperando aqui há quanto tempo? Irmãos, naquele dia, finalmente, como João viu em Apocalipse, a gente está estudando aqui Apocalipse, haverá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, 1. Esse será o momento maravilhoso em que o justo juiz mandará os seus anjos reunirem os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Na versão de Mateus, ele diz lá, Mateus 24, 31. Para quê? Para que ele os apresente ao Pai. Pai, aqui estão todos que tu me deste, que nem ele fez na reunião lá com os seus discípulos. Nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, no último dia, Jesus fará, eu creio, a mesma coisa. Pai, está aqui o teu povo, que eu fui resgatar lá na terra. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Então, e somente então, estará consumada a obra do Filho, no tempo, no espaço, na eternidade, agora na função de justo juiz, não há desculpa mais para ninguém, justo juiz de toda a terra, juiz de vivos e de mortos, como Pedro disse lá, está no boletim, na casa do centurião. E tudo isso acontecerá de acordo com o decreto eterno de Deus, para louvor da sua glória. Que Deus nos dê entendimento, irmãos, para considerar estas coisas e aumentar o nosso desejo de crescer no conhecimento do Senhor cada vez mais, para poder louvá-lo e adorá-lo da forma adequada, engrandecer o seu nome e testemunhar a todos que conviverem conosco quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador, quem é o nosso Salvador e quem é aquele que virá no último dia para julgar vivos e mortos. Que Deus nos abençoe. Amém.